Naquele auditório de poltronas estofadas e discursos previsíveis, ninguém imaginava que o clima de formalidade cuidadosamente encenado iria se romper com uma força quase cinematográfica. O que era para ser apenas mais uma sabatina técnica, entre um ministro do Supremo Tribunal Federal e um governador em ascensão, virou um duelo carregado de tensão política, orgulho ferido e, principalmente, de verdades que ecoaram além das paredes do evento. Ricardo Lewandowski, magistrado veterano, acostumado a ocupar espaços com reverência e imunidade, encontrou em Tarcísio de Freitas um opositor que não apenas o escutou com atenção, mas ousou responder com algo raro. Firmeza sem ofensa, coragem sem espetáculo, e foi essa resposta, dura, direta, contida, que virou o jogo diante de uma plateia que se dividia entre a curiosidade e o constrangimento. A tensão começou com uma crítica de Tarcísio à atuação do STF durante o turbulento período eleitoral de 2022. O tom era ponderado, os dados eram sólidos, e mesmo assim, a ousadia de contrariar o Supremo num espaço acadêmico foi interpretada como quase heresia. Lewandowski, acostumado à blindagem simbólica da toga, reagiu com sarcasmo. Lançou num riso contido e cheio de desdém a frase que desencadeou o embate. Esses políticos de ocasião acham que descobriram a Constituição semana passada. Era mais do que um comentário. Era um ataque velado, com ares de superioridade institucional. A plateia, formada por juristas e estudantes, reagiu com aquele tipo de risada que não é de humor, mas de vaidade satisfeita. E foi nesse riso, frio e elitista, que Tarcísio se viu no centro de uma escolha: recuar para manter a formalidade ou avançar com o peso da verdade. O silêncio que se seguiu foi daqueles que antecedem os momentos decisivos. Muitos pensaram que Tarcísio engoliria a provocação, como tantos já fizeram diante da autoridade suprema. Mas não foi isso que aconteceu. Com um olhar fixo no ministro e sem elevar o tom de voz, ele devolveu: Ministro, quando o senhor ri, ria daqueles que fizeram o país sangrar, não de quem ainda tem coragem de lembrar disso. A frase atingiu em cheio, não pela agressividade, que não existia, mas pela coragem de romper o script. Era como se o peso da história, da indignação popular contida, tivesse se condensado naquela frase. O auditório, antes ruidoso, mergulhou em um silêncio constrangedor. Não era respeito, era impacto. Um impacto que deixou claro que, pela primeira vez em muito tempo, alguém ousava responder sem medo, sem bajulação e sem filtro. Lewandowski, experiente e geralmente inabalável, se mexeu na cadeira. Tentou sustentar o olhar, mas não havia mais chão firme. A toga não oferecia escudo contra a contundência daquela verdade. O ministro, que por décadas viu críticas chegarem apenas pelas costas, agora as ouvia cara a cara. E o país assistia. Em tempos onde a institucionalidade é frequentemente usada como muleta para evitar o debate franco, a fala de Tarcísio escancarava uma ferida: a desconexão entre o poder e o povo. Ele não falava só por si. Falava por milhões que, há tempos, sentem que criticar o Supremo é quase um tabu. E justamente por isso, a resposta teve o efeito de um estalo, seco, inesperado e irreversível. O vídeo daquele momento começou a circular com velocidade de escândalo, não porque fosse mas porque mostrava uma cena rara: a arrogância, sendo confrontada por alguém que não tremia diante dela, e se alguém achava que aquele seria o fim da tensão, estava enganado. Tarcísio prosseguiu, agora com a autoridade de quem já havia desmontado o teatro. A democracia não é um troféu de vidro que só vocês podem tocar. Ela pertence ao povo. E quando a crítica vira piada, o que vocês chamam de respeito é só medo disfarçado. Aquilo não era apenas uma resposta política, era uma reconfiguração do debate, onde o respeito não vinha do cargo, mas da honestidade. Muitos na plateia desviaram o olhar, constrangidos por terem rido segundos antes. O moderador, perdido entre o protocolo e a realidade que se impunha, tentava retomar o controle. Mas já era tarde. O palco havia mudado e o centro da cena agora pertencia a quem teve a ousadia de dizer o que tantos evitam até pensar. O auge do confronto veio quando Tarcísio, com um semblante inabalável, completou:
Rir de quem pensa diferente é fácil. Difícil é argumentar sem crachá e sem toga. Essa frase, disparada com a precisão de um bisturi, encerrou qualquer possibilidade de reação ensaiada. O ministro tentou retrucar, dizendo que o debate havia perdido o nível técnico. Tarcísio, sem pestanejar, devolveu. Perdeu o nível técnico quando virou piada para quem devia ouvir. E ali, naquele instante, o debate terminou. Não com gritos nem com tumulto, mas com a autoridade moral sendo arrancada do trono e devolvida ao povo, por meio de uma fala que se recusou a se curvar. A internet não demorou a reagir. O vídeo se espalhou como rastilho. Era compartilhado não apenas como informação, mas como sentimento. Um sentimento coletivo de desabafo, de identificação. A frase virou bordão, foi estampada em camisetas, virou trilha sonora para dublagens. E o nome de Tarcísio, ao contrário do que muitos previam, não foi apagado pelo confronto. Foi impulsionado por ele. Enquanto isso, Lewandowski se recolheu. Evitou entrevistas, se absteve de comentários. Talvez por entender que, mesmo com todos os títulos e honrarias, havia perdido algo que a toga não devolve: a legitimidade do povo. E Tarcísio? Não comemorou, não explorou o momento. Simplesmente seguiu, com a mesma postura que teve diante das câmeras, firme, sóbrio, sem arrogância. Foi essa postura que o transformou não apenas em protagonista daquele embate, mas em símbolo de um sentimento nacional. Um símbolo de uma nova geração de brasileiros que já não aceita o silêncio imposto por cargos ou protocolos. E mais do que isso, de uma geração que aprendeu que responder com respeito é mais forte do que calar por medo. A cena daquela sabatina não foi apenas um momento político. Foi um marco. Um lembrete de que até mesmo os poderes mais altos precisam escutar. E agora, a pergunta inevitável vai para você que acompanhou essa história até aqui. Se estivesse no lugar de Tarcísio, teria se calado diante do deboche ou encarado a verdade cara a cara, sabendo do custo? Comenta aqui embaixo. A sua resposta diz muito sobre o país que a gente quer construir.